Então, tá bom. Agora, por que que a gente criou essa live? Essa live é para aquelas pessoas que não têm conhecimento profundo das constelações familiares. É umas lives, como se diz, fitness, é leve, é uma live suave, não é uma live pesada. É para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre as constelações familiares. Ok? E aí a gente dividiu, pegou assim as leis, as ordens do amor, né, criado por Helg, para a gente dar início das lives. Na semana passada eu fui com a Iraci, que foi o equilíbrio dar e receber. E hoje nada mais do que a Socorro Mateus, que nós vamos tratar aqui sobre a ordem, a hierarquia. E a Socorro, dentro da ordem e hierarquia, ela tem muita coisa a nos contar. Eu quero também aqui que aqueles que não conhecem a Socorro tem um local aqui em Palmas, onde ela costela semanalmente, não é, Socorro? É, na segunda-feira ou na quinta-feira. Normalmente é na segunda ou na quinta. Ou As na constelações em quinta-feira, grupo, né? e ela faz em E as grupo, individuais, isso. Faço as e ela faz individuais normal. normal, online ou presencial. Então, aqueles Sim. aqui que depois se interessarem para fazer as constelações em grupo, vocês entrem em contato com ela, ok? Então, e aí só para as leis do Gratidão. amor, sobre as leis, e eu particularmente, hoje eu fico mais na sessão de psicoterapia e nas constelações individual. Eu não tenho essa coragem que a Socorro tem, eu até parabenizo isso por ela. Que ela não parou nessa Obrigada. pandemia, e ela continuou fazendo, né, Socorro? Foi. Nosso grupo fortíssimo, unido, coeso. E Isso, graças ela a tem um Deus, na grupo. pandemia, todo mundo estava mesmo com o Covid, mas o nosso grupo ninguém teve baixas por Covid. Graças a Deus. Foi Tá, uma força que a gente teve muito grande. e ela tem fazendo um trabalho lindíssimo aí, ela bota na prática isso, nada do que é melhor, é o que a gente não vai conversar aqui hoje. Então, gente, olha, as leis, como as leis de Newton, Newton não descobriu as leis, né? De ação, reação, o Newton percebeu essas leis. Assim como o Helg também percebeu essas leis. E ele começou a botar em prática. E as leis, as ordens do amor, as leis, né, são leis universais, que é o pertencimento, é o dar e receber, que foi da nossa live anterior, que aquele que não assistiu está lá no meu YouTube, também está no meu Instagram, e também a ordem e hierarquia que nós vamos falar aqui hoje. Socorro, aqui, dentro da tua história de vida, que você teve um pai que casou várias vezes, né? Uhum. E como ficou Sim. para você essa ordem, para você entender as ordens entre os irmãos? A Então, importância disso dentro de uma é constelação. importante que eu era uma pessoa altamente desequilibrada. Tomava o lugar das minhas irmãs, sendo a mais nova, eu não sabia qual era o meu lugar. Tinha uma luta muito grande dentro de mim, um vazio enorme dentro de mim. Quando eu conheci as constelações, eu comecei a olhar para mim mesmo, porque meu pai teve 3 mulheres e a minha mãe teve 3 maridos. Dos meus irmãos, por parte de mãe, são apenas 4. Mas eu não contava com os abortos, eu não contava com os irmãos que eram os meios irmãos, né? E a constelação foi me dando o meu lugar até que eu consegui chegar. Eu sou a 21ª filha, Neril, entre Olha, irmãos, né? E sou a 7ª filha, entre papai e mamãe, porque eu só conheço, os meus irmãos legítimos, só conheço 4. e a importância, Então, Socorro, quando meu, você se colocou no seu lugar, quando você soube que estava a 21ª, como foi isso para você? foi muito assim, entendeu? É como se você sentasse num cantinho e ficasse ali. Eu parei de procurar, parei de ansiedade. Não, foi assim libertador para mim saber que o meu lugar era aquele. E eu ficava tentando ajudar todo mundo, querendo, tomando o lugar dos outros.
principalmente das minhas irmãs mais velhas, né? E quando eu entendi que eu era essa irmã, a última, né? E que a última não manda nada, nós não mandamos nada, nós somos os últimos. Não dá teco na vida de ninguém, né? Simplesmente obedece a hierarquia. E foi libertador para mim. Hoje eu tenho mais. A vida se tornou mais leve. Parei de carregar a dor dos outros. Essa é a verdade. E eu tenho hoje uma vida leve. Graças a eu estar no meu lugar. E do meu lugar, nem mais, nem menos. Estou aqui, nesse lugar. Não importa quantos sejam. Para você ter uma ideia, Nery, eu procurava tanto esses irmãos, que eu queria uma casa enorme. O meu inconsciente mostrava para mim que eu tinha esses irmãos. Mas eu não sabia. Mesmo eu não conhecendo meus irmãos, eu estou de boa. Sim. A gente sabe, quando nós estamos no nosso lugar, nós vamos para sentir superior ou inferior. Então, se alguém de vocês aí sentir a superioridade em relação aos irmãos ou inferioridade em relação ao irmão, porque você não está no seu lugar. E é importante saber o seu lugar, se tem aborto, se a mãe cometeu aborto. Não é saber o detalhe do aborto, o aborto espontâneo, o aborto provocado. Não precisa saber disso. Porque isso é uma particularidade da mãe. E a mãe só precisa saber se houve ou não. E agora a gente não precisa perguntar, foi provocado, foi espontâneo e tal. E a gente entra muito na privacidade dos nossos pais. Saber isso Quando é eu estou Vai, pode falar, Socorro. Sim. Quando eu estou no trabalho de constelação, que as pessoas querem saber, eu falo, isso não é da nossa conta. Eu estou tão acostumado a falar isso para as pessoas, está tudo certo, isso não é da nossa conta, que as pessoas estão assimilando isso. Não é da nossa conta saber de que foi que aconteceu, porque isso não vai mudar mais. O passado, ele fica no passado. O que nós temos que fazer com isso? Acolher essa história. Acolher esse pai, acolher essa mãe, acolher a história deles do jeito que foi e do jeito que é. E do seu lugar, nem mais nem menos. A curiosidade acabou, a busca incessante acabou, porque agora eu sei que eu estou no meu lugar. Ok. E mostrar para esses irmãos essa parte que eu falei anteriormente, nem superior nem inferior. Nós sentimos E aí, quando a gente respeita os irmãos mais velhos, e a gente também vai respeitar os que vieram depois da gente. Pois é, e se equilibra. Não é isso, Socorro? Sim. Na tua experiência, na hora que... Como os pilares da constelação, eles não são 4 pilares, né? Mas eles todos são grandes. A grandeza deles não tem assim um mais importante do que o outro, Nereu. Porque eles estão todos interligados. E essa questão da hierarquia vem desde a época de Adão. Quando Deus apresentou Jesus para nós, através do Evangelho, ele vem trabalhando, filho de fulano, que era filho de Beltrano, entendeu? Então, essa hierarquia, ela existe desde que o mundo é mundo. É que a gente não se apercebia a importância dessa ancestralidade, dessa hierarquia e desse respeito que a gente tem que ter com a história dos que vieram antes, dos nossos ancestrais. Quando a gente também está fora do nosso lugar, nós também podemos estar na imitação de algum ancestral, excluído, não é? Eu me sentia E quero colocar aqui para você, Socorro, o seu rosto está tomando um pouco a tela. Eu quero que você fique mais encaixe o seu rosto. Dá uma arrumada aí. Okay. Porque melhorou? para que o seu rosto fique inteiro na tela. Ok, agora melhorou. Estou vendo seu rosto. Isso. Eu quero ver o seu rosto todo na tela. Olha, a importância, um embrião e um avô de 90 anos têm o mesmo valor. A gente subestima essa coisa do embrião, do feto, entendeu? E ele tem tanta importância quanto um avô de 90 anos. Você sabe ampliar um pouco mais, Socorro, sobre isso? Sim, né? Porque eu quero até contar uma experiência, Nereu. Quando eu comecei as constelações e fui trabalhando os meus irmãos, eu fui na minha cidade.
lá em Altos Piauí. E aí eu fui na fazenda que era do meu pai. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu encontrei, apesar já tinha mais de 50 anos que essa história aconteceu, e um cemitério de crianças. Foi a única coisa que ficou. E eu me dobrei diante daquele cemitério de crianças e chorei muito, muito mesmo. E a pessoa que me acompanhou falou, morreram muitas crianças que eram seus irmãos. E foi muito libertador eu ter ido lá, poder saber que eu tinha esses irmãos. Inclusive, Nereu, eu sou gemelar. Nas constelações apareceram que eu sou gemelar. Essa está aí a minha dificuldade de emagrecer. Porque eu não sabia que eu tinha uma irmã junto comigo, né? Quero dizer também que até uma menstruação, que a pessoa tem uma menstruação, um sangramento, né? O sangramento é uma criança que não veio. E a gente fica também buscando essa criança, e aí a gente está fora do nosso lugar, porque está esse lugar dessa criança que não veio. E eu sou gemelar, eu comprava 2 blusas, 2 sapatos, eu não me contentava de comprar uma coisa só, porque faltava alguém do meu lado. E aí, quando eu entendi que eu era gemelar, que foi que eu descobri nas constelações, inclusive com você, e depois as outras constelações só foi confirmando, que eu fui comprar uma blusa, eu chorei muito, porque eu queria comprar mais uma. Eu só mudava as cores, entende, Nereu? E aí eu tive que incluir essa minha irmã, que não teve a oportunidade de nascer. Que me deu lugar, né? Esse jamelá, ele vai com a pessoa, e talvez lá 15 dias de embrião, 20 dias, 30 dias, tem um momento que há uma separação, onde o embrião vai, que já a mãe tem um sangramento, tem uma coisa assim, porque ela nem percebe que era um embrião, entendeu? E aí nem sabe que houve um aborto ali. E é para vocês perceberem. E as constelações, ela também ajuda para saber se tem um gemelar ou não. E se você saber que tem um gemelar, isso vai ajudar, Então, muda a posição, muda o seu lugar. Muda o lugar. Nós Agora não temos, Nereu, liberdade de decidir qual é o nosso lugar. Já vem tudo pré-determinado, né? Isso. Que às vezes a gente não a gente não pode ver daquela família, daquele pai, daquela mãe, que ano que eu nasci, e a gente não tem essa escolha. Isso é por algo maior. Que a gente aceitar do jeito que a gente veio, com a família que a gente veio. E aí a gente vai ficar bem. Acolhe aquilo, aceita, honra e respeita. Agora, e a gente ganha força para a vida, né? Isso. Sim. Quando a gente faz isso, crescimento há uma mudança espiritual, interna e a gente cresce. Conexão com algo maior, aumenta a nossa conexão com a espiritualidade, a conexão com algo maior. Tudo isso quando a gente se coloca no nosso lugar. Agora, pode fazer essa pergunta, agora com os relacionamentos. A gente sabe que tem pessoas, agora mesmo da sua família, né? A sua mãe teve vários relacionamentos, e desse relacionamento vem vários filhos. E a importância da Eu tive que honrar, Nereu, os ex-parceiros do meu pai e as ex-parceiras da minha mãe. Olhar para isso. Porque eu não conheci minha mãe, eu só conhecia a história, né? E meu pai, ele morreu quando eu tinha 7 anos. Então, eu tive que fazer honra para eles, mesmo não conhecendo. Esses irmãos que eu não conheço, a história deles, tive que trabalhar tudo isso. Para que eu pudesse hoje ter força para a vida. Hoje a minha conexão com algo maior é diferente. Gente, hoje a gente está mais conectado, mais centrado. Eu sinto que eu tenho força. Olha, a gente sabe que tem pessoa que tem o primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento, quarto, quinto, não importa a quantidade de casamento. Mas todos têm que ser honrados e respeitados. E o que geralmente as pessoas não fazem. O que acontece, socorro, aí, ampliando isso, quando a pessoa não honra seus relacionamentos anteriores? Então, quando a gente não honra os relacionamentos anteriores e nem os relacionamentos anteriores dos nossos ancestrais, a gente fica com a nossa vida emaranhada,
muitas vezes também a gente fica conectado com esses parceiros anteriores, que a gente nem conhece. Nós conhecemos através da constelação, que a pessoa precisa olhar para aquele parceiro. No campo da constelação, aparece o parceiro, o ex-parceiro, que não foi olhado, que não foi visto. E isso estava trazendo o quê? Intrincações, emaranhamentos para aquela pessoa, inclusive para mim. Sim, se nós honramos, respeitamos nossas relações anteriores, essa relação atual vai ser uma relação mais, pode dar mais certo do que aquele quando a gente não honramos. Então, se alguém de você não está bem nos seus relacionamentos, dê uma olhadinha aí nas suas relações anteriores. O que ficou pendente? Qual foi um dos relacionamentos de vocês que não foram olhados e que não foram respeitados e que não foram honrados? E a gente começa a honrar, porque geralmente a gente xinga, a gente tem que expressar o nosso sentimento de raiva, de raiva do que o outro fez, tá? Mas depois colocar isso como honrando tudo isso, mesmo na dor ou na tristeza, e seguir em frente, honrando aquela razão, por mais difícil que tenha sido. A gratidão tem que ser enorme, porque eu agradeço aos parceiros da minha mãe anterior e às parceiras da minha mãe, do meu pai, porque através deles que desistiram, né, eu nasci. Uhum. Então, essa é um sentimento de gratidão. Mesma coisa com os parceiros dos nossos... Meu marido nunca teve parceira, né? Mas a gente tem que honrar, por quê? Porque aquela parceira desistiu para que a gente pudesse hoje estar com essa pessoa. Não teve parceiro, mas também pode ter tido namorado, você outro namorado também. Sim. Isso é importante. Até desde aquela namorada lá... significativos, né? Que foram 15 anos, que foram significativos. Às vezes teve até abortos nos relacionamentos. Isso. O campo da constelação mostra tudo isso. Daí a importância da gente trabalhar o nosso lugar na constelação familiar para que a gente possa acolher esses excluídos. E com isso, a gente tem força para a vida, né? Não está no nosso lugar, também nós não estamos plenamente aceitando o nosso pai e a nossa mãe. Estamos intrincados, emaranhados, ou seja, capenga na vida. A Socorro disse muito bem. Quando nós não estamos no nosso lugar, não honramos nem respeitamos nosso pai e nossa mãe. E agora, Socorro, falando um pouco sobre as ordens da empresa. Tem gente que tem negócio, tem empresa. E que dentro da empresa também existe uma hierarquia, uma ordem, que ela também é para ser cumprida. Né? Não é só no casamento. Olhando para o lado empresarial, a primeira coisa que a gente tem que olhar é quem foi o idealizador daquele negócio. Mesmo que ele não esteja mais lá. Mas ele idealizou e tem que ser honrado. E os mais velhos dentro da empresa. Não importa se o mais velho é aquele que colhe o lixo, que faz a limpeza. Isso não importa. Quando a gente chega numa empresa, para a gente se situar dentro dessa empresa, nós precisamos honrar os que vieram antes. Para aquele que criou a empresa, penso eu, uma forma de honrar, como se faz hoje, é colocar uma foto dele dentro da empresa. Lá no cantinho, local que é para ele. Porque muitas vezes ele saiu da empresa ou ele se aposentou, mas aquela história tem que ser contada. Ele precisa ser honrado. Porque os mortos só morrem quando a gente consegue honrá-los. Às vezes é até o nosso pai, o nosso avô, o nosso bisavô. Sem a honra, eles também não ficam bem. Porque muitos deles não terminaram de fazer aquilo que eles tinham para fazer. E aí o que acontece? Se eles não terminaram, um mais jovem vai querer terminar. E quando o mais jovem, por compensação arcaica, quer terminar aquilo que o antigo, o mais velho, não conseguiu terminar, ele também fica emaranhado. O que é o correto? É honrar essa pessoa, respeitar.
Lá na minha casa, Nereu, lá na chácara, eu não conseguia morar na casa. Nós fizemos Hum, a casa em 2012 e a gente não conseguia ir para a chácara de jeito nenhum. Mudamos para lá, era confusão, era briga todo dia. Quando foi um dia, eu fiz uma constelação, por que que a gente não conseguia ficar na casa. Aí, nós descobrimos que os ancestrais, que eram ali perto do lago, indo para Lajeado, os ancestrais daquele lugar morreram de inanição, porque não pagaram para eles o que lhes era devido, né? E aí eu fiz uma placa em homenagem aos ancestrais desse lugar, a minha gratidão. E lá tem um pé de piqui, eu colei essa placa nesse pé de piqui. lembro Pensa numa demais quando paz você que é hoje. mostrou. Você me mostrou essa Você lembra, placa. né? Gostei, A lembro. gente escutava batida, a gente escutava batida dentro de casa, né? A gente escuta, não, ninguém dormia, era assim um desassossego. Quando a gente colocou essa placa lá, bem na entrada, quando a gente chega, foi muito libertador. Hoje a gente tem paz. Fica lá, não vê nada, tranquilo. Muito bom a gente honrar os que vieram antes, viu, Nereu? E dentro da empresa, a mesma coisa. Gente, quando a gente vai no órgão público, a primeira coisa que vai lá, né? Se vai no tribunal, no Ministério Público, se a gente vai, se não tem a ordem lá, a foto de cada um que tomaram posse ali, que foi o chefe, o presidente do órgão. Você vê que tem a foto, ali está respeitando cada presidente que se apresentou. Numa empresa também é isso. Na escola também é isso. Se a gente começar a Então, fazer é, isso, tem tudo para dar certo o empreendimento atual. E às vezes o empreendimento atual não está dando certo porque os anteriores não estão sendo honrados, estão sendo julgados, estão sendo criticados. E se a gente está isso naquela mesmo. empresa porque não deu certo com A, não deu certo com B, para a gente poder estar com ela. Mas a gente vai olhar com respeito, com honra. É isso que vai dar certo no nosso empreendimento. Agora também eu quero falar também, Socorro, sobre os relacionamentos. A gente deixa os nossos pais, quando a gente vai casar, a gente deixa os nossos pais e vai construir com a nossa família, com a família de origem, né? A família atual. E a gente, quando casa, aí aquela família, ela é precedente à família atual. E a gente às vezes confunde essa coisa dos pais com a família atual. E aí dá muita confusão. Você quer ampliar um pouco isso aí, Socorro? Isso também é bíblico, Nereu. Quando a gente casa, a gente tem que deixar pai e mãe e seguir o nosso caminho. E desse casal que casou, eles têm prioridade, os filhos também são prioridade nessa relação para eles. Os pais, que são os ancestrais, devem se afastar e deixar eles começar a história deles. Significa dizer que você confia, que você dá força para eles. E não se envolver com a história. Muitos casamentos não dão certo porque hoje as mães ou o pai se intromete nos relacionamentos. E hoje, a maioria das histórias, as meninas, por exemplo, não conseguem se desligar das suas mães. Elas querem que a mãe esteja com elas 24 horas. E aí o relacionamento não funciona. Porque não deixou pai e mãe para seguir com a sua família. E aqueles que são os ancestrais têm que deixar eles seguirem. E Gente, começar uma olha, nova história com a cultura é, dela e com a cultura dele. Né? Os filhos vão ser 50% a essa cultura de cada um. gente, Respeitar. ó, você olha lá na cerimônia de um casamento, seja no religioso, olha, o noivo quando entra, a noiva quando entra, ela entra com o pai. E o noivo está lá no altar com a mãe dele. O que que o noivo faz? Ele deixa a mãe dele lá e ela entra com o pai e entrega para o noivo. A partir daquele momento, eles vão para o altar, os dois. Cada um deixa os seus pais e segue agora em conjunto. Mas para que o Só pai, o filho e a filha fiquem bem, eles também têm que estar no seu lugar. lugar. É o que acontece. Se, Quando não estão no se seu lugar, né? seu lugar, aí o pai vai se meter, a mãe vai se meter, a avô vai, a avó vai, mas se está no seu lugar, ele está na autonomia dele. Ninguém se Ninguém, mete. ninguém se Isso. mete.
Então, porque tem intricação. Aí a gente tem que olhar para isso. Se algum de vocês aqui que estão nos assistindo e estão passando por isso, observe isso. Que talvez você não esteja no seu lugar, que você precisa estar, para que não haja Então, essa muitas influência, vezes, interferência. Porque o seu casamento atual, ele tem precede, ele tem a sua importância. Você deixa os seus pais, agora é o seu marido e seus filhos. Não é que você vai abandonar os seus é, pais. a ordem é mais importante do que o amor, segundo Bert Helling, né? Que a Isso. ordem é mais importante. Se eu estou fora do meu lugar, não adianta nada. E não, Eu não tem um preciso, em primeiro amor. lugar, estar no meu lugar, né? Para que eu possa É. estar de boa com a vida e poder ir buscar alguém que também esteja no seu lugar. Se você está tendo situações, problemas no seu relacionamento, é porque ambos ou um dos dois está fora do seu lugar. Na maioria Agora das tem. vezes, os dois estão fora do lugar. E A aí, questão do muitas. filho mais velho, Uhum, Nereu, que toma, eu tenho casos de pessoas que a filha mais velha tomou o lugar do pai. uhum. O pai separou da mãe e a filha ficou no lugar. Essa filha não Ou- casou, a vida dela é pesada, porque tem que fazer tudo pela família. O dia que ela não faz, todo mundo fica zangada e ela não dá conta de entregar tudo. Sair desse lugar, que é muito difícil também, né? É preciso ter muita coragem para enfrentar as críticas, para sair do seu lugar, desse lugar que você está. Para você estar no seu adulto, no seu aqui e agora, entendendo, esse é o meu lugar. Mamãe, esse é o meu lugar. Papai, esse é o meu lugar. porque quando o filho ou a filha está no lugar do pai, aí ele não está. Aí o que vai acontecer? Ele está emaranhado, está intrincado e tem uma vida, como a Socorro falou, uma vida difícil. Porque e a Difícil. gente perceber isso, gente, às vezes não precisa, às vezes, nem postar lá. Só tomando consciência e voltar para o lugar de filho e não de marido da mãe, ou de esposa, ou o filho fazendo de marido para a mãe, ou vice-versa, a filha fazendo de esposa para o pai, isso são intricações e a gente tem que se liberar disso. Socorro, eu quero também falar assim também. O Berna, obrigado aí pela tua participação aqui na live. É, Olha, Nereida, nós estamos com 33 pessoas na live, viu? eu estou vendo aí trinta bastante e três gente. pessoas assistindo. Maravilha, gente. Muito obrigada por vocês Obrigado estarem aí pela nos ouvindo. presença. Espero que a gente possa estar contribuindo com cada um de vocês. Gente, tem uma coisa Sim, polêmica que a gente fala da relação extraconjugal. Quando a pessoa está casada e tem uma relação extraconjugal e tem filhos. E aí o que acontece, Socorro, nesse caso? na extraconjugal e tem filhos, ele é Entendi. obrigado, Abandonar sua sistemicamente família. falando, abandonar a sua família de origem e ficar com a família passa a ter precedência, né? A segunda Isso. família vai ser precedente na vida dele. Eu sei que é muito Porque ficar. difícil, eu sei que é muito difícil para a mulher que está na relação atual com o marido dela e o cara é uma relação extraconjugal e o cara que tem, se a mulher fica grávida da relação adulta, ela tem precedência aquela família que abre aspas adúltero, aquele casal, vamos se dizer. Mas ela tem precedência. E essa relação, se ele fica com a sua esposa, essa relação fica um pouco prejudicada. Ela não é mais a mesma. É verdade. Aí é obrigado a seguir o seu caminho, no sentido de se quiser ter E, uma vida leve, né, menino? Tem que muitos seguir seu não caminho. fazem isso, muitos Com não as fazem isso, consequências, né? mas tem consequências Tem quando não consequências. segue isso. E aqueles que Uhum. estão vivendo isso, também procure fazer um exercício sistêmico para liberar isso. Que às vezes as pessoas deixam de fazer por ignorância, por não ter esse tipo de conhecimento. E às vezes nem gostam da pessoa, né? Por uma casualidade. Como é que uma coisa casual e eu tenho que ficar com essa família de origem? É algo que se possa fazer, honrar e respeitar essa mulher, que às vezes a pessoa não respeita ou não honra.
esse filho Tem que também, acolher não, e acolher isso. esse E filho, aceitar essa acolher história, né? essa história. Aceitar essa Aí, história, do jeito que foi. aí, nesse casamento dele atual, aí só desanda e ele não sabe por que está desandando e não está dando certo. Porque faltou algo ali, Sim, que precisa ser faltou. visto e É se verdade. olhar. Ser olhado. Nós estamos com quantos minutos de live, Socorro? Que eu estou aqui sem relógio. Deixa, meu filho. Ah, tá. Se nós começamos, são 7h40, entendeu? A gente começou um pouquinho Gente, atrasado, mas a hora que você... olha, eu vou Veja, só eu não mais estou cinco vendo aqui se minutos. tem perguntas. Hã? Não vi. Não estou vendo se tem perguntas, não. Aqui. Agora Se eu alguém quero quer falar perguntar. assim do país de origem. A mulher segue o marido. Quando a mulher casa, ela deve seguir o marido, não o marido seguir a mulher. Como é que é isso, Socorro? Se dá para ampliar um pouco mais sobre isso? É, sim, eu tive uma experiência própria disso. Nós fomos morar em Belém do Pará, e aí um dia eu fui chamada para trabalhar em Brasília. E foi muito pesado para mim ter ido para Brasília. Meu esposo foi, não quis ficar. Foram 2 anos de muita luta. Era um emprego maravilhoso para mim, né? Ele nem procurar emprego, ele ia, porque ele ficava tão indignado, que ele não fez nada durante esses 2 anos. Então, a mulher deve seguir o marido, aonde ele for, porque senão vai ser pesado. Para mim, foi muito pesado, paguei um preço altíssimo. Tive que retornar Então, para Belém do Pará. quando a Essa mulher questão segue. também de retornar, né, Nereu? Hum, Falar também aqui da gente honrar os locais que nós moramos, né? Por onde a gente passou, né? Essa questão das prioridades na vida nossa, né? É honrar mesmo, honrar. E eu recebi uma homenagem depois que eu honrei Belém, porque eu morei 30 anos em Belém, vim para cá, vim de boa com meu esposo, nós foi tudo combinado. Mas eu não honrava Belém. Eu me lembrava das coisas tristes. Quando eu honrei gente, Belém, eu recebi uma homenagem de lá. Então, a gente, para que a nossa vida seja leve, a gente precisa honrar tudo o que foi e do jeito que foi. E a mulher acompanha seu marido, porque vai ser muito pesado se você for sem o consentimento dele, ou se não houver um acordo mesmo de cavalheiros, né? É pesado. Ainda mais tem pessoas que vão para outros países. E se não tiver essa parceria, fica muito pesado para os dois. Muito pesado. Eu gente, não quero olha, experienciar isso novamente. deixa eu, então é importante isso, que a mulher segue o marido, a possibilidade de dar certo, que mesmo mudando para o Estado, a mulher deve seguir o marido, não vice-versa. Ela enfraquece a relação com esse homem. Ok, e, gente, isso, as pessoas, mas como? Isso é vivenciado, isso é experienciado. Vocês têm que viver, vivenciar, como a Socorro está dando o próprio exemplo dela. Agora, a pergunta que ela falou, assim, é exatamente isso. Deixa a família de origem e vai ficar com uma relação do adultério, com filhos. Isso quando existe filhos. Essa relação tem a possibilidade de dar mais certo. Se o marido tem que ficar na relação de origem, essa relação ela vai estar em desequilíbrio. É isso. Ok? Isso foi Enfraquece. percebido e Enfraquece a relação. foi olhado, foi olhado. Outra coisa aqui, quando o país de origem, o país que a gente mora é o país que a gente deve ficar. Se a gente sai para outro país, só se esse país que a gente está, ele tem dívida com a gente, ele causou algum dano para a gente. Então é muito importante a gente ficar no país onde a gente nasceu. Se eu vou para os Estados Unidos, é porque eu sofri algo. Aí eu vou para os Estados Unidos porque sofri algum dano. Aí aquele país dos Estados Unidos vai compensar o dano que eu sofri. Mas se não houve dano, é melhor ficar no meu país de origem. E Origem. aceitar isso. E a Isso mesmo. gente que mora em outros estados, que tem a ordem também. E eu, dando o meu exemplo, eu também comecei, fui funcionário do Banco do Brasil, trabalhei em vários estados, e eu fui honrando cada estado onde eu passei, cada cidade que eu passei, cada agência que eu trabalhei. Isso para mim foi muito importante, isso me liberou bastante disso para dar certo no meu trabalho de hoje.
Ok, honrar a Nereu, profissão, as profissões antigas, né, Socorro? Você pode falar um pouco sobre isso aí? sim. Você sabe disso porque eu sempre falo para você. Eu fiz 6 cursos de constelação familiar, mas o seu ficou inacabado. Você lembra que com a pandemia a gente não fez o último módulo, né? Foi. Eu não tenho força nenhuma para colocar meus certificados em lugar nenhum, porque o primeiro certificado que eu considero é o seu. Ah, obrigado aí. Você foi meu primeiro mestre, e aí nós estamos aí. Porque eu quero honrar Mas, você. Você foi o meu mas, primeiro mestre na área das foi, constelações, né? Os outros então, mas, vieram, mas foi, inclusive, você que me ajudou a chegar com a Brigitte, o Décio. Eu fiz esses cursos aí, fiz outros durante a pandemia, mas é muito importante a gente olhar para, inclusive, para os nossos primeiros professores, né? Lá da infância. Eu isso, tive que olhar. Nereu foi criada por um homem, foi um homem que me cuidou, nem lembrava disso. E aí ele apareceu numa constelação, eu precisava honrar. Porque naquele tempo tinha babá, né? Minha mãe foi embora e esse homem ficou lá na casa e ele que cuidava de mim. E um dia ele apareceu na constelação, porque eu não tinha ele como uma pessoa e ele me tinha como uma filha. Então, até as primeiras pessoas, a parteira que pegou você, é importante olhar para isso, porque tudo isso tem uma ordem. Nós temos uma ordem para chegar nesse espaço. E essa ordem é pela data de nascimento. E as pessoas que cuidam de nós também fazem parte da nossa história. Então, elas também fazem parte dessa ordem. E a gente precisa honrar tudo. A força do assentimento, que é a quarta ordem do amor, é aceitar tudo como foi, tudo como é. Então, eu fico sempre buscando na memória o que eu preciso honrar, o que foi que eu deixei de honrar. Porque cada vez que eu honro alguém lá atrás, eu fico cada vez mais leve. Você não tem ideia, né, o tamanho da gratidão que eu tenho 24 horas por dia. 24 horas por é, dia. Tamanho da gratidão que a gente tem quando a gente consegue honrar as pessoas. Você não se zanga mais, você não fica triste nada, você não julga ninguém. Então, você fica no seu lugar. Cada um é o que é. A gente olhar para a pessoa, olhar para ela e ver que ela tem um pai, ela tem uma mãe, e ela tem uma história, isso é muito lindo. E honrar a história de cada um. gente, Por aí é isso, eu importante. procuro fazer isso. Buscar as So- pessoas que eu quero honrar. Não Olha, muito importa. importante é que quando a gente agradecer tudo que nos acontece, de coisas boas e coisas também que não são muito boas. Quando nós estamos na gratidão, no agradecimento, honrando e respeitando tudo que nos acontece, nós estamos no nosso lugar. Quando nós estamos na lamúria, reclamando e nos sentindo superior ou inferior a algo, é porque nós estamos fora do lugar, falta algo a ser honrado e ser respeitado. É muito importante quando a Socorro disse, eu procuro cada dia olhar quem está faltando eu honrar, eu respeitar. Até uma babá que nos cuidou da gente, a gente olhar e respeitar, olhar com carinho aquela pessoa. A cidade que a gente trabalhou, cada lugar que a gente morou, que a gente foi acolhido para aquele lugar, respeitar. Cada chefe que a gente teve, que teve chefes que foram bons, que foram ruins, a gente respeitar aquilo lá, honrar, lembrar daquilo que foi bom e daquilo que não foi, e honrar e respeitar, dar um lugar para isso. Honrar os nossos irmãos que vieram antes, que vieram depois, botar no nosso lugar, botar a ordem, eu sou o terceiro, eu sou o quarto, o quinto, isso é importante a gente falar isso. Às vezes a gente pode botar até numa mesa e mostrar isso, o nosso lugar ali naquele lugar, na mesa e tal, para ficar mais claro para isso. E a gente que tem filhos, que às vezes o pai ou a mãe praticaram aborto, também colocar isso, não tem que botar os detalhes, como a Socorro até falou, que isso é curiosidade, tudo isso. Gente, quando a gente faz isso, a nossa vida é o quê, Socorro? Leve. Leve. A Só nossa vida é gratidão. transformável, só Amor. constante. É a E eu chave que prometo, nós precisamos para a vida. É o amor, e a eu, chave. e, e eu prometo que no início de dezembro eu vou dar o último módulo da formação, para que vocês possam, Yes. não é, Socorro? Concluir Isso é isso e poder. maravilhoso, Mereu. Isso.
Isso, entendeu? isso E é quem maravilhoso e sabe, libertador. e quem sabe que é lá na tua chácara que eu vou fazer isso, o ar livre, né? Está lá, inclusive, as cadeiras já estão lá, está tudo preparado. O Então Senhor tá já bom. preparou tudo para nós, tá? Gente, agora Vai dar minhas para fazer muito legal. considerações, eu agradeço a presença de cada um de vocês, bastante gente aqui hoje, 36 pessoas esteve aqui na live, faço Temos perguntas, quarenta pode em entrar no dúvida agora. meu 42, excelente, muito obrigado aí, e não tenho nem o que falar, só agradecer aqui, espero que a gente possa ter contribuído com cada um de vocês. Você, Socorro. Eu só gratidão. Gratidão a você, gratidão aos meus ancestrais, gratidão aos meus colegas, aos meus clientes que me fazem crescer a cada dia. Sim, eu agradeço imensamente que a confiança que eu tenho recebido nesse trabalho de constelação. Eu sou imensamente grata, imensamente, Nereu. Você acreditou em mim. Ele disse, Sim. vai. E eu fui. Se joga, se joga. Se E a gente joga, e eu fui. percebe que você tem um amor por isso, tá? É intrínseco, tá dentro de você. Por isso que você tá no sucesso que você se encontra. Porque tá nas suas veias, tá no seu coração, tá dentro de você. Na sua fala a gente sente isso, porque tem uma vida transformada, uma vida mudada dentro de você. Ok? Um grande Todo dia eu abraço estou a me cada renovando. um. Pronto. E aí até o nosso curso vai terminar no início de dezembro a gente faz, ou então no final de dezembro, de novembro. Um grande abraço. Ok. Tchau, com a presença de todos. E Ok. aí Abraço para todos. vai ter Obrigada por agora vocês terem uma ouvido. próxima Vai live ficar agora. gravado, né, Nereu? E depois Vai. a gente passa para o Aí, grupo, né? isso, e vai ficar gravado. E a próxima live vai ser domingo, vai ser com o Pietro sobre o pertencimento. E depois, no outro domingo, vai ser E com a é com o Sheila, Pietro, né? que vai ser sobre o assentimento. Gente, toda semana vai ter uma live. Ok. Ok? Um grande Todos abraço. convidados. Tá. Tchau.